Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Muito bom vê-los e antes de nós iniciarmos com uma palavra de oração, só uma informação, especialmente para aquelas pessoas que estão nos acompanhando pela internet. Nós estamos para fazer agora, nessa ocasião, a 65ª exposição no livro de Apocalipse. Todas essas mensagens, a maior parte dessas mensagens não foi gravada, apenas essas últimas. Você pode encontrar essas mensagens no canal da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia no YouTube e também uma introdução à escatologia reformada que foi exposta aqui pelo reverendo Erley, um dos nossos pastores. Quero te incentivar a acessar esses arquivos, esses vídeos, assisti-los, acompanhá-los, para melhor facilitar o entendimento e a compreensão de tudo que estamos falando aqui nessas últimas ocasiões. Quero dizer que para mim tem sido um prazer imenso poder participar, servir, contribuir com esses estudos que estamos fazendo há mais de um ano e meio aqui nesta igreja. Que Deus continue nos abençoando e promovendo a nosso favor a edificação na sua palavra. Nós vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nesta oportunidade de estudo da palavra do Senhor. Bendito Deus, aqui estamos na Tua presença e é somente por causa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso intercessor, Ele é o nosso advogado. E nós te agradecemos pelas Tuas ricas misericórdias dispensadas a favor de todos nós, o Teu povo. Pedimos ao Senhor, nesta noite, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra pela ação do Teu Espírito que está entre nós. Fale, Senhor, aos nossos corações, alcance as nossas vidas e fortaleça, Senhor, a nossa fé. Abençoe assim o Teu povo. Nós rogamos por isso, te agradecendo por esses dias vividos na Tua presença, nessa semana. Quantos livramentos, quantas provisões. Nós somos testemunhas, ó Deus, da Tua fidelidade. Somos testemunhas, ó Deus, do Teu caráter santo. E nós apenas, ó Deus, nos humilhamos diante de Ti para Te rogar por perdão. E também, ó Deus, pela edificação da Tua palavra, pois queremos andar em santidade, queremos andar em retidão, queremos andar em conformidade com a Tua vontade. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Nós oramos por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer aqui uma revisão de tudo o que vimos na semana passada, é apenas um resumão, do que vimos no último estudo em Apocalipse capítulo 1, capítulo 20, versos 1 e até o verso 3. O capítulo 20 de Apocalipse é um dos mais debatidos em relação aos demais, e a razão se encontra na interpretação do chamado reinado milenar de Cristo. As principais perguntas feitas são essas: ele será exercido literalmente, esse reino milenar, esse milênio, ele será realizado, exercido de forma literal na face da terra? Se sim, esse milênio, esses 1000 anos literais de reinado de Cristo sobre a terra, ele será exercido antes ou depois da segunda vinda? Antes ou depois do seu retorno? Se trata apenas de uma referência simbólica sobre o intervalo entre a ascensão e o retorno de Cristo, quando a igreja é preservada na missão de pregar o Evangelho, quando todos os eleitos de Deus são alcançados pela salvação? São 3 perguntas-chave a respeito dessas dúvidas que cercam o capítulo 20 de Apocalipse. Resumidamente, esse reinado, ele será literal? Se sim, será antes ou se será depois? Ou se trata apenas de uma referência simbólica, indicando esse período entre a ascensão de Cristo e seu retorno, quando a igreja está sendo preservada e todos os eleitos estão sendo chamados pela pregação do Evangelho? São perguntas chaves aí, A tentativa de responder essas perguntas produziu pelo menos 3 entendimentos sobre o citado milênio. Como vimos aqui na semana passada, o pré-milenismo é uma corrente de interpretação aqui do milênio, indicando que Cristo ele virá antes desse chamado milênio literal. Então Cristo virá, estabelecerá um reino literal na terra, um reino de justiça e de paz, e só depois ele julgará todas as nações
punirá severamente Satanás, seus anjos, seus seguidores, e todos serão lançados no lago de fogo que arde em enxofre. Então, essa é uma corrente de interpretação. Entende nesse pensamento que o milênio ele é literal e ele será executado antes da vinda de Jesus. A outra corrente de pensamento diz que esse milênio será vivido, ele será somente executado, exercido, depois da vinda do Senhor Jesus. É o pós-milenismo, quer dizer, Jesus virá após o milênio. Então haverá uma era da igreja, na sequência o reino milenar, e só depois desse reino milenar de paz é que Cristo haverá de se manifestar nos céus. E existe a outra corrente de pensamento aqui teológico sobre a questão do milênio, que é chamada de amilenismo. O amilenismo, ele entende que a figura, o milênio aqui, ele não é literal, ele é simbólico, e ele aponta para esse período entre a ascensão de Cristo e o seu glorioso retorno. Então, é uma negação das outras correntes de pensamento a respeito do milênio. Contudo, o amilenista, ele reconhece o milênio como símbolo deste período entre, como já foi dito, a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Portanto, a vinda de Cristo, a sua segunda volta, o seu segundo retorno, é em dia e hora que não se pode prever. A qualquer momento, Cristo poderá voltar. Por diversas razões hermenêuticas e teológicas, as quais já tratamos aqui, cremos que o entendimento que se mostra mais consistente biblicamente e que considera o simbolismo da literatura apocalíptica de João é o do amilenismo. Por essa razão, lemos as 6 citações da palavra milênio no capítulo 20, entre os versos 2 e verso 7, como referência deste período que antecede o retorno físico e visível de Cristo ao mundo, quando ele será espiritualmente presente, enquanto ele está espiritualmente presente e reina no meio da igreja. Lá no capítulo 1, nós vemos João descrevendo uma voz que ele estava ouvindo, ele se voltou para saber quem estava falando com ele, e o que ele teve como revelação foi a pessoa de Cristo, que era a pessoa que estava falando com ele, né? E o próprio Cristo diz, é visto no meio dos 7 candeeiros, que mais à frente o próprio Cristo interpreta esta visão, dizendo que os 7 candeeiros são as 7 igrejas para as quais João deveria destinar as cartas, e Cristo é visto no meio delas. Isso foi confortante para aquelas igrejas, antes da descrição, da revelação, das tribulações que haveriam de anteceder a vinda de Cristo. Foi confortante para a igreja saber que no meio de todas essas tribulações, Cristo está presente no meio do seu povo. E é por isso que a igreja, ela supera as tribulações. Assim como lemos lá em Apocalipse capítulo 7, quando João pergunta, quem são esses? E aí o ancião diz, esses que vêm da grande tribulação, são aqueles que alvejaram, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Eles estão vindo da grande tribulação, com referência ao período final deste tempo, dessa dispensação, que antecede a vinda do Senhor Jesus. Então, quem são esses que estão vindo? São aqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, porque é o Senhor Jesus, é a obra expiatória de Cristo, é a intercessão de Cristo, é a presença de Cristo no meio da igreja, que garante a vitória desses que vêm da grande tribulação. Isso é uma referência ao reinado de Cristo nos nossos dias no meio da igreja. Nós só suportamos essas tribulações presentes e só suportaremos as tribulações por vir pela confiança na obra do Senhor Jesus Cristo, porque Ele reina no meio do seu povo, Ele reina no meio do seu povo. Não está em nós a capacidade de superarmos essas tribulações, mas está naquele que garante essa vitória, essa pessoa é o Senhor Jesus. Quanto à visão geral do capítulo 20, ele resume os eventos redentivos e punitivos em todo o capítulo 20. Então você tem no capítulo 20 a história entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda,
com todos os eventos que cercam essa segunda vinda, de arrebatamento da igreja, de resgate da igreja e de punição dos seus inimigos. Nós vemos um paralelo do capítulo 20 do capítulo 20 com o capítulo 12. Há muita semelhança aqui entre esses dois capítulos. O capítulo 12 é o primeiro capítulo da quarta sessão. O livro se divide em 7 sessões. E o capítulo 20 nós temos aqui como sendo o primeiro da 7ª e última sessão dentro do livro do Apocalipse, com respeito aqui à sua estrutura. No verso 5 do capítulo 12, nós temos uma indicação da primeira vinda de Cristo, quando descreve o nascimento do filho daquela mulher, diante do qual o dragão está ali preparado para tentar impedir, ele não consegue. Então, no verso 5, descreve a primeira vinda de Cristo. No verso 1 do capítulo 20, nós vemos essa referência desse anjo que desce do céu e que aprisiona Satanás. É uma referência à primeira vinda de Cristo. Ainda no capítulo 12, verso 7 ao verso 9, vemos ali o anjo que está aprisionando o dragão. A mesma figura que nós vimos aqui no capítulo 20 de Apocalipse. A prisão de Satanás. Aquele que desce do céu aprisiona Satanás. Ele tem a chave e ele tem também uma grande corrente, ou uma grande prisão, né? uma tranca, e prende esse dragão. Foi isso que Jesus fez na sua vinda. Ele amarrou o valente para tirar os bens que estavam sob o seu poder. Vimos isso na semana passada. No verso 10 ao verso 18 do capítulo 12, vemos o reinado de Cristo e da igreja. Os santos estão glorificando a Cristo e ao Pai, porque chegou o momento dele reinar sobre a terra. E eles estão glorificando ao Pai e ao Filho por essa chegada dessa autoridade, desse reino. É exatamente o que nós vemos a sequência no capítulo 20, versos 4 ao verso 6, que é o texto de referência do nosso estudo hoje. Esse reinado de Cristo e essa autoridade reconhecida nos céus. Esses textos assim posicionados paralelamente e também intencionalmente nos ajudam a entender ainda mais que o período do reinado milenar de Cristo com a igreja é o período que antecede a sua segunda vinda. Então você pega os textos que são paralelos, você vê essa ordem: a primeira vinda, a prisão de Satanás e a consumação por ocasião da vinda de Cristo, com a vitória sobre os seus inimigos, o reinado da igreja. Nesse tempo, Satanás se encontra preso, exatamente nesse momento. Satanás se encontra preso, ou seja, as suas ações estão limitadas, de modo que a igreja supera todas as suas investidas. Se você voltar as páginas da sua Bíblia para o capítulo 12, você vai ver que o dragão, ele se viu irado, se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, que é a figura do dragão. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, claramente se referindo a esse período no qual nós nos encontramos agora, que é o período que antecede a vinda de Cristo. Quem são esses que têm o testemunho de Cristo, senão aqueles que já conheceram o testemunho de Cristo? Porque Cristo já veio. Então, olha o que diz aí no final: e se pôs o dragão em pé sobre a areia do mar, porque ele não pode agora acompanhar, ele não pode mais ultrapassar esse limite. Já estudamos aqui profundamente esse texto em ocasiões passadas. Então, o dragão aqui, ele fica limitado, ele está preso. E aí nós entramos no capítulo 13, que são os braços do dragão,
que é a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Já vimos sobre isso, que são essas ações, são estas influências demoníacas, satânicas, através de governos políticos e também de toda força religiosa que exerce a autoridade da primeira besta, conforme lemos aí no verso 12 do capítulo 13, né? Então nós temos um sistema anticristão no mundo, organizado e regido por Satanás, muito embora Satanás não tenha, ou seja, Satanás tem as suas ações limitadas. E com as suas ações limitadas, mediante o reinado de Cristo no meio dela, a igreja supera todas as suas investidas. Todas as investidas de Satanás. Por essas investidas, esse tempo é marcado por muitas tribulações também, que afetam a igreja. A ideia de que a igreja não passa pela tribulação, ela é bastante inconsistente. Esse pensamento é muito frágil. Afinal de contas, nós crentes sofremos tribulações, nós sofremos com doenças, sofremos tentações, nós pecamos, nós sofremos perseguições discretas, abertas. Muitos dos nossos irmãos já foram martirizados e têm sido martirizados por causa da sua fé. Então nós, o povo de Deus, estamos no meio de uma grande batalha. Nós estamos atravessando uma tribulação de natureza espiritual e de natureza também social, política, religiosa, filosófica. Mas a nossa certeza é de que essas investidas de Satanás, por este sistema de sociedade que é organizado intencionalmente contra os interesses de Deus no mundo através da igreja, não tem não tem o seu objetivo alcançado, porque Cristo no meio da igreja dá força para os crentes, perdoa os pecados dos crentes, o Espírito Santo os preserva e eles não se apartam, eles não se extraviam, ainda que eles passem por momentos de fraqueza, ainda que eles passem por momentos de dúvidas. Todos aqueles que o Pai confiou a Cristo, nenhum deles será lançado fora. Eles são guardados pelo Espírito Santo, pelos méritos de Jesus Cristo, na presença daquele que é o mentor, o arquiteto, né? Aquele que planejou a salvação, que é o Pai. Por isso estamos convictos de estarmos na presença de Deus, por causa do reino de Cristo, que se vê também pela ação do Espírito Santo. Por essas investidas, esse tempo é marcado por muitas tribulações que afetam a igreja, mas nenhuma delas é capaz de destruí-la, porque Cristo reina no seu meio. Olha o que diz essa passagem em 1 João, capítulo 4, verso 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Quem são esses falsos profetas? Senão os agentes, os representantes da besta que emerge da terra, a falsa religião no mundo. Tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, no meio de vocês, do que aquele que está no mundo. Ainda na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, mas antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Suas ações estão limitadas. Ele não alcança os santos, ele não é capaz de destruir os santos ou de anular a obra expiatória de Cristo a favor dos santos. Nesse sentido, ele já está derrotado. Nesse sentido, nós já somos mais que vencedores. Podemos passar pelas mais intensas tribulações, mas no final, nós sairemos vitoriosos. Podem descer lágrimas durante a noite dos nossos olhos, mas no amanhecer, nós haveremos de nos alegrar na presença de Deus por toda a eternidade. O texto do nosso estudo hoje é Apocalipse capítulo 20, versos 4 ao verso 6, que diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem,
e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com Ele os 1000 anos. Uma breve introdução aqui, antes de nós entrarmos na explicação do texto. Nós podemos compreender as divisões do capítulo 20 da seguinte maneira: os versos 1 ao verso 3, a primeira vinda de Cristo e a prisão de Satanás, conforme vimos na última semana. Os versos 4 ao verso 6, a era da igreja, período das tribulações do mundo. Paralelamente, enquanto Cristo reina na igreja, em volta da igreja, nas circunstâncias da igreja, neste mundo, para crentes e para incrédulos, as tribulações estão sendo experimentadas. Contudo, a diferença é que a igreja está sendo preservada. Versos 7 ao verso 10, a segunda vinda de Cristo e o julgamento final de Satanás. Se você puder, com a Bíblia aberta que você está, se você puder ir acompanhando, você naturalmente vai identificar essas divisões aí, que são divisões assim praticamente óbvias, né? E a última parte, versos 11 até o verso 15, o julgamento final dos incrédulos. Primeiro, nós temos os versos 7 ao verso 10, texto da nossa próxima exposição, o julgamento final de Satanás, a segunda vinda de Cristo e o julgamento final de Satanás. Depois, versos 11 ao verso 15, o julgamento final dos incrédulos. Estamos justamente aqui nessa parte, versos 4 ao verso 6. Aqui João tem uma visão que nos lembra do que viu nos capítulos 4 e 5. Os 24 anciãos, representantes da humanidade redimida, assentados em seus tronos, bem como daquela visão sobre os mártires registrada no capítulo 6, verso 9, ao descrever a abertura do quinto selo. O que é a abertura o que o quinto selo representa? O apelo, o clamor dos mártires, as almas dos decapitados, que se encontram debaixo do altar na presença de Deus, pedindo para que Deus se vingue do sangue deles que fora derramado sobre a terra. Então, esse texto nos faz aqui voltar àquilo que já tinha sido descrito no capítulo 6 também. Trata-se de uma percepção celestial, que nós veremos aqui, do reinado da igreja, por causa da vitória de Cristo sobre Satanás, como vimos nos versos anteriores, antes do julgamento final. Então, esse parágrafo aqui, ele resume bem o capítulo 20, né? Vamos ao texto, a explicação dele para nós. Primeiro verso, verso 4, nós lemos: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda, de modo distinto, as almas dos decapitados. O que nós temos aqui? Temos uma descrição de 2 grupos de santos. O primeiro grupo, aqueles que estavam sentados em tronos, e o segundo grupo, as almas dos decapitados, daqueles que não fizeram aliança com a idolatria no mundo, porque o texto continua dizendo sobre as almas dos decapitados, mais adiante: tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse período que antecede a vinda de Cristo. Esses são os decapitados, os mártires, né? Então nós temos aqui no nosso texto 2 grupos de santos. A realidade evidencia a unidade de todos os crentes que já deixaram este mundo e se encontram na glória celestial, servindo e adorando o Pai e também o Filho. Todas essas referências são paralelas a esta que estamos lendo aqui nos versos 4 e ao verso 6 do capítulo 20 de Apocalipse de João. Lá no capítulo 7, versos 9 a 12, capítulo 14, verso 1 ao verso 5, capítulo 15, versos 2 ao verso 4, e também no capítulo 19, versos 1 ao verso 8. O que nós encontramos nessas passagens é a descrição da exultação dos santos na presença de Deus.
porque Cristo reina, porque Deus é justo, suas obras são de justiça, todas as suas obras são de justiça, e eles estão ali em constante adoração na presença do Pai. Eu não incluí aqui, mas poderíamos incluir aquilo que nós vemos acontecer, por exemplo, tanto no capítulo 4 da adoração dos 24 anciãos, na presença de Deus, o adorando, como também a adoração tanto dos 24 anciãos, como aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo, de toda tribo, nação, povo, língua, em todo o mundo, na presença de Cristo. Quando ele toma o livro da mão daquele que está sentado no trono, os 24 anciãos se prostram diante do Cordeiro e começam a adorá-lo, e juntamente com eles os anjos, os 4 seres viventes e todos os redimidos, os que já estão na presença dele, o adorando, rendendo ações de graças e reconhecimento quanto à sua dignidade para abrir aquele livro. É isso que nós vemos, essa é a realidade que nós temos aqui, resumidamente no verso 4. Os 24 anciãos e as almas dos decapitados, todos na presença de Deus. Quanto ao primeiro grupo, esses que estão assentados nos tronos, aos quais fora dada autoridade para julgar, esses deve indicar aqui a unidade do povo de Deus, da antiga e da nova aliança, os 24 anciãos, os representantes das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Nós já vimos isso em estudos anteriores, estamos aqui apenas recapitulando a respeito desses que estão assentados no trono. Só existem descrições de tronos e das pessoas que estão assentadas nele, do Pai, do Filho e os 24 anciãos. Não há nenhuma outra descrição no livro do Apocalipse quanto a outras pessoas assentadas em tronos, senão essas. Por isso que é óbvio para nós, e é fácil para nós entendermos aqui, que esta referência é uma referência segura quanto àqueles que estão assentados nos 24 tronos, que são os representantes da humanidade redimida, da antiga e também da nova aliança, os 12 apóstolos. Este grupo recebeu autoridade para julgar, isso está claro no texto. Agora, nós lemos em João capítulo 5, verso 22, que somente Jesus tem autoridade para julgar, e também no capítulo 5 de 2 Coríntios, verso 10. Portanto, como que nós entendemos aqui essa referência de que eles receberam autoridade para julgar, senão que eles aceitam, isso é uma compreensão de Gregory Bale, ele diz que esta é uma indicação da aceitação e do louvor desses anciãos que estão assentados nos 24 tronos, quanto às ações judiciais de Cristo. Então, eles não julgam na mesma autoridade de Cristo, porque a autoridade de Cristo ela é distinta nos céus e na terra. Foi isso que Jesus disse aos discípulos em Mateus capítulo 28. Toda a autoridade, veja, toda a autoridade absoluta, não uma autoridade compartilhada ou uma autoridade parcial. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, em que sentido nós podemos compreender de forma saudável, biblicamente falando, que os 24 anciãos assentados nos tronos julgam com Cristo, senão através de uma participação de louvor e de reconhecimento quanto aos seus atos de justiça? É isso que Gregory Bale ele afirma no seu livro. Se você voltar para o texto que é paralelo aqui ao verso 4, no capítulo 15, nós vemos no verso 3, sobre este louvor, essa adoração dos santos que se encontram no céu. Diz assim, capítulo 15, verso 3: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos.
É nesse sentido que então nós entendemos aqui a referência de juízo que os 24 anciãos têm, de autoridade que eles receberam de julgar juntamente com Cristo, contemplando a execução da justiça de Cristo. É Ele quem vem para vencer, é Ele quem vem para derrotar os seus inimigos, é Ele quem vem para se vingar dos seus inimigos. Seguindo, o segundo grupo é formado pelos mártires. Vi ainda as almas dos decapitados, que perderam, que tiveram suas cabeças arrancadas, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Além da descrição quanto ao método de suas mortes, decapitados, João adicionou aqui duas causas delas terem sido executadas, conforme lemos em Apocalipse capítulo 6, verso 9. São as mesmas referências que nós encontramos no capítulo 6, verso 9, porque são sessões paralelas, como nós já vimos, sessões que estão repetindo as mesmas cenas, mas por ângulos diferentes, cada qual trazendo informações novas, nos ajudando a ter uma compreensão bastante ampla sobre a visão que João recebeu da parte de Cristo. Por causa do testemunho de Jesus, foi que eles foram decapitados, e também por causa da palavra de Deus. Aqui nós temos uma referência quanto ao discurso daqueles santos, daqueles crentes naqueles dias. Eles deram testemunho a respeito de Jesus, e eles fizeram isso em obediência à palavra. Eles não apenas morreram pelo discurso, mas eles também morreram por causa da fé, por causa da confiança na palavra. Por isso eles foram decapitados. Hoje, na presença de Deus, conforme lemos em Apocalipse 6, 9, eles estão clamando, apelando a Deus por justiça. Durante as tribulações nos dias de João, pelas perseguições político-religiosas de Roma contra os cristãos, muitos tiveram seu sangue derramado. Capítulo 17, verso 6, descreve aquela grande meretriz, dizendo: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quem é essa grande meretriz? Historicamente, Roma. Escatologicamente falando, a sociedade politicamente organizada contra os interesses do reino de Cristo na terra, e que perseguem, por conta da sua organização política, por causa da sua posição de poder no mundo, esses reis, esses poderosos, muitos crentes são perseguidos e perseguidos até a morte, caçados como se fossem animais. E a terra, ela está manchada de sangue dos santos, dos mártires. Eles foram decapitados por conta do testemunho da palavra de Deus. Esses recusaram se render à idolatria ao imperador e também à sua imagem, a imagem do imperador. Nós vimos isso quando estudamos aqui as cartas das igrejas. Vimos vários templos, várias imagens, várias divindades romanas que eram cultuadas, gregas também que eram cultuadas, e como os crentes, eles resistiram a todo aquele ambiente de profunda idolatria. Esses crentes, eles se recusaram a se render à idolatria dos seus dias, preferindo sofrer as privações, as perseguições, as discriminações, as difamações, chegando à morte por persistirem na fidelidade a Cristo e a sua palavra. Olhando para trás, nós encontramos crentes vigorosos, destemidos, e que de modo ousado testemunharam a verdade de Cristo ao mundo. Hoje, infelizmente, percebemos quantos crentes estão acovardados diante desse mundo, amedrontados, com medo de perderem a reputação diante daqueles que se encontram nas trevas e serem envergonhados por difamações, por calúnias e por discriminações. Temos que aprender com esses mártires do passado que enfrentaram a morte, mas não abriram mão da sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Esses dias
de tribulações ainda mais intensas, exige de todos nós um comprometimento ainda maior. Quanto mais, uma frase bastante conhecida, quanto mais fortes os ventos, mais fortes devem ser as árvores. Quanto mais a igreja foi perseguida na história, mais ela se fortaleceu e mais ela prosperou, porque Cristo está no meio dela. E quanto mais tribulações nós enfrentamos na nossa vida pessoal, mais temos que recorrer a Deus, mais temos que chorar aos seus pés, mais temos que dobrar os nossos joelhos, mais temos que recorrer à palavra do Senhor, mais temos que nos fortalecer na comunhão dos santos. E não fazer como muitos infelizmente fazem, nos dias de dificuldades e de tribulações, se esquecem de Deus, viram as costas para a verdade e vão difamar o nome do Senhor lá fora. Esses crentes enfrentaram a morte, como Joe Hus, que foi martirizado com fogo por determinação da Igreja Católica, punido pela Igreja Católica, cantando um hino e não chorando desesperado, porque ele sabia o que aguardava após a morte. No fim do verso 4 nós lemos: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, numa perspectiva celestial. João viu que todos esses mortos, unidos com os 24 anciãos que já se encontram na presença do Pai, os crentes estavam vivos e reinando com Cristo durante 1000 anos. É evidente a vitória que tiveram sobre a morte. Eles foram vistos vivos. Eles foram decapitados, mas eles não foram vistos mortos ou adormecidos. Obrigado. Mas foram vistos vivos. Vivos. Essa ordem, viveram e reinaram, descreve a própria história de Cristo, que ressuscitou e está assentado no trono da sua glória, assim como garante a todos os demais crentes de hoje. Foi assim que aconteceu com o Senhor Jesus. É Ele o nosso pastor, é Ele que nos leva para os pastos verdejantes, para as águas de descanso. Mas nós atravessamos antes pelo vale sombrio, como nós lemos no Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor. Ele teve que atravessar pela morte, Ele teve que atravessar o sofrimento, mas Ele ressuscitou, e hoje está à destra de Deus, de onde intercede por todos nós. Esse é o caminho de Cristo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não há glória sem sofrimento, não há resultado desejado, prazeroso, frutífero, não há prosperidade se não houver trabalho, se não houver esforço. E o caminho de Cristo exige de nós que resistamos à idolatria. Não me refiro aqui à prosperidade material, como muitos pregadores dos nossos dias, entorpecidos por vãs filosofias, por ambições carnais, pregam dizendo que a vida cristã frutífera e abençoada é aquela que é marcada, descrita e cercada por prosperidades materiais e também da saúde. Não me refiro a esta vã doutrina, essa doutrina falsa, esse falso evangelho. A verdadeira vida cristã, ela é provada quando parece que todas as nossas circunstâncias conspiram contra nós, e ainda assim nós dizemos: bendito seja o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o Senhor. É aí que está a evidência de uma fé viva na presença de Deus. E quando nós olhamos para o nosso Mestre, o Senhor Jesus, que antes do seu nascimento nem sequer foi encontrado lugar para o seu nascimento, um lugar digno, nasceu numa manjedoura, no lugar onde se alimentavam animais, e que naquela cruz foi exposto como vexame diante do mundo, mas Ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo ao terceiro dia, gloriosamente, foi até os espíritos em prisão e ali proclamou a sua vitória. Está consumado, cancelando todo escrito de dívida, o qual
constava de ordenanças e nos era prejudicial. O Senhor Jesus ascendeu aos céus, e Ele está sentado à destra do Pai, de onde reina e reinará para todos sempre. E todos aqueles que creem em Jesus compartilham dessa vitória sobre a morte, porque mesmo sendo decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, são vistos profeticamente por João aqui, vivos e reinando, como neste momento os nossos conservos, os que já foram, estão na presença de Deus e na presença do Senhor, reinando neste tempo, participando desse tempo de reinado. E eu fico imaginando se pudéssemos olhar dos céus para a terra, como nós, os santos, passando por tantas tribulações, estamos sendo preservados pela autoridade de Cristo, Satanás sendo impedido de tocar nos santos, e os santos nos céus glorificando a Deus por cada alma alcançada, por cada eleito alcançado, por cada ovelha perdida da casa de Israel, alcançada pelo Senhor Jesus, colocada sobre os seus ombros, como diz lá em Lucas capítulo 15. Aquele pastor, aquela mulher, aquele pai, quando encontra a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido, a reação são conectadas, unidas ali. A reunião para a realização de uma grande festa. E a palavra de Jesus ali naquela parábola é que quando uma pessoa perdida é alcançada, há grande júbilo no céu. E a cada vida, a cada ovelha perdida da casa de Israel que é alcançada, os santos unem as suas vozes com as vozes dos anjos, num grande e glorioso e celestial louvor na presença do Filho e na presença do Pai. Eles são vistos por João vivos, porque a morte não teve vitória sobre eles, e eles estão reinando com o Senhor Jesus, promessa essa que repousa sobre nós, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3, 2 Timóteo capítulo 2, versos 11 a 12, e também em Apocalipse, a promessa que o Senhor faz às igrejas, no capítulo 2, versos 6, 26 e 27, e também no capítulo 3, verso 21. Esses leais a Cristo haverão de reinar com Ele. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, por essa promessa que nos alcança. Não desanime, não desanime, fortaleça suas mãos, fortaleça os seus pés nessas verdades e continue em obediência e perseverando no caminho do Senhor, porque embora esses dias sejam sombrios por causa e por conta das tribulações dos nossos dias, há uma glória muito maior nos aguardando lá na frente. E essa glória, ela é garantida por aquele que venceu em primeiro lugar a morte e os nossos inimigos. E nós, como seguidores dele, haveremos de experimentar dessa glória, mesmo que nesses dias estejamos chorando, desanimados, nos sentindo impotentes diante de tais tribulações. Nós temos a força que vem do Espírito Santo, nos animando na fé, na caminhada da vida cristã, de que logo em breve, quando Cristo vier, estaremos com Ele na sua glória. No final do verso anterior, final do verso 3, lemos que depois dos 1000 anos Satanás será solto da sua prisão em ocasião de grandes tribulações, por breve tempo, diz o texto. Voltando ao capítulo 2, verso 10, lemos a seguinte mensagem de Cristo para todas as igrejas, em particular para a igreja de Esmirna, porque lá no final de cada carta diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a carta, ela tem um destino duplo, histórico e escatológico. Ela tem um propósito de atingir, de alcançar de modo particular uma igreja, mas a mensagem é para todas as igrejas. Olha o que Jesus diz à igreja de Esmirna e de modo geral a todas as igrejas de todos os tempos: não temas as coisas que tens de sofrer. E tem gente dizendo por aí,
conforme os seus pensamentos doutrinários, que a igreja não passa por tribulações. Olha o que Jesus está dizendo aqui para a igreja de Esmirna. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Jesus poderia ter dito para a igreja de Esmirna: o mal vai bater a sua porta, mas eu não vou deixar ninguém de vocês ser tocado. Mas o que Jesus está dizendo é: o diabo está para lançar em prisão alguns de vocês, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Juntamente com a igreja de Filadélfia, essa igreja de Esmirna não recebe nenhuma reprovação da parte de Cristo, mas recebe uma advertência: sê fiel até a morte, diante de tais tribulações, dar-te-ei a coroa da vida. É totalmente razoável o entendimento que as tribulações pelas quais a igreja atravessa, 10 dias, um número simbólico, um número pequeno, não se compara com a glória do reino de Cristo, 1000 anos, que é experimentada neste mundo em parte, mas que será experimentada na sua plenitude no retorno de Cristo, conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 4, versos 17 e 18, que dizem assim: porque a nossa leve e momentânea, breve tempo, a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, nesses eventos terrenos, não nos apegando ou não escravizando ou não cativando, não permitindo ser cativada a nossa esperança por aquilo que o mundo diz que é possível para nós. Nós não nos apegamos a essas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. São eternas. Verso 5: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Já estudamos aqui sobre a questão dos 1000 anos, né? Esta é a primeira ressurreição. Temos aqui um parêntese, no qual João se refere aos incrédulos que se encontram espiritualmente mortos, em contraste com aqueles escritos no verso anterior, no verso 4: pois morreram, mas foram vistos vivos e reinando com Cristo. Daí a importância de nós lermos o texto bíblico com muita cautela, com um olhar cuidadoso, para não incorrermos numa interpretação que nos induza a falarmos aquilo que o texto não está dizendo. Olha aí, de forma ilustrativa, para facilitar o nosso entendimento: vi as almas dos decapitados, verso 4, foram vistos vivos e reinando com Cristo, 1000 anos. Agora temos o verso 5, é um parêntese que ele está abrindo, mostrando o contraste de um para com o outro. Os restantes dos mortos, porque quais são os restantes dos mortos? Ele está se referindo àqueles que morreram, os decapitados, mas que foram vivos, foram vistos vivos. Os restantes que morreram, agora ele vai descrever, não reviveram, ou seja, eles não ressuscitaram, eles não receberam vida, até que se completassem os 1000 anos. Aí João, no final do verso 5, ele fecha o parêntese e volta a se referir ao primeiro grupo, daqueles que foram mortos, mas que vivem e reinam com Cristo. Esta é a primeira ressurreição. Essa é a leitura que precisamos ter aqui do texto, tá? Então, a primeira ressurreição, ela não é experimentada pelo restante dos mortos, mas por aqueles que morreram por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os santos que foram perseguidos e mortos por causa da sua fé.
Estes restantes dos mortos estão reservados para o julgamento final, algo que ele vai descrever depois, seguindo a mesma ordem: a vinda de Cristo, a ressurreição, né, a ressurreição, a redenção dos santos, o julgamento dos ímpios, o julgamento de Satanás, seguindo a mesma lógica do capítulo 19, mesma lógica do capítulo 11, mesma lógica do capítulo 12, a mesma lógica do capítulo 14, a mesma lógica do capítulo 19. Aqui João no capítulo 20 segue a mesma lógica. Então, quando o período de 1000 anos se completar, eles estão reservados para esse julgamento final. Quanto aos que já se encontram na glória celestial da presença de Deus, esses já experimentaram a primeira ressurreição, ou seja, a vitória sobre a morte. Eles foram decapitados, mas foram vistos vivos, enquanto a segunda será a ressurreição dos seus corpos na ocasião do retorno de Cristo. Então eles morreram, seus corpos estão depositados na terra e nos mares. Mas a primeira ressurreição foi que eles foram agora levados à presença de Deus e já desfrutam da glória celestial na presença dele. A segunda ressurreição, por ocasião da vinda de Cristo, é aquela na qual os seus corpos serão ressuscitados e suas almas unidas a eles novamente. Essa é a segunda ressurreição, conforme está dito pelo apóstolo Paulo nessas passagens, 1 Coríntios capítulo 15, versos 20 ao verso 26, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, falando da semelhança do corpo que receberemos com o corpo do próprio Senhor Jesus, um corpo glorificado, não sujeito mais às dores, às enfermidades, às doenças, não sujeito mais à morte, não sujeito mais às deficiências, será um corpo glorificado. Essa é a promessa. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 e verso 4 também, Paulo cita novamente essa esperança, essa verdade e essa esperança de que na volta do Senhor Jesus, os corpos dos santos serão ressuscitados e apresentados diante do Pai. O último verso aqui da nossa passagem diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Mais uma vez, falando aqui dessa promessa, né? Nesse tempo, todos os crentes que morrem, eles são levados à presença de Deus. Eles ficam aguardando o dia do retorno de Cristo, quando os seus corpos serão ressuscitados, mas já na presença de Deus, eles estão reinando com Cristo, como nós já vimos, eles estão glorificando o Pai e o Filho, juntamente com os anjos, já estão desfrutando das delícias espirituais, da paz eterna, e estão descansando das suas fadigas, conforme lemos lá no capítulo 15 de Apocalipse. O verso 6 funciona como uma doxologia, encerrando uma sessão ou concluindo uma ideia. Bem-aventurado é aquele, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Aqui João afirma que todos os que participam da primeira ressurreição são abençoados, bem-aventurados, e são separados, hagios, separados. Não há mais possibilidade de voltar a este mundo e reviver as canseiras da vida terrena. Eles estão agora completamente separados na presença de Deus. Obviamente, essa informação tem caráter geral. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Tem aqui uma afirmação, essa afirmação tem caráter geral. Não participam apenas os 24 anciãos e os mártires do primeiro século, que historicamente João está se referindo na sua passagem, mas a todos os crentes fiéis que neste período atual de tribulações lavam as suas vestes, lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São esses os que vêm da grande tribulação, entrando posteriormente, segundo a sequência do próprio capítulo 7, que é uma sessão paralela a essa que estamos lendo aqui, entrando na glória do Senhor, na glória do Filho de Deus, sobre aqueles, ou seja, os que já foram,
e também sobre esses que nesse tempo morrem no Senhor, a segunda morte não tem autoridade. Não tem autoridade. A segunda morte é a pena prevista para os incrédulos e idólatras. Trata-se do estado de morte espiritual permanente, desde Adão. Os que morreram em Adão, mas que não foram salvos pela obra expiatória de Cristo, eles ainda estão debaixo de condenação. Contudo, essa segunda morte, ela haverá de ser experimentada plenamente como um intenso e consciente sofrimento eterno. Por que os mortos espirituais hoje, os incrédulos, os ímpios, ainda experimentam de uma certa segurança na sua perversidade? Porque estão ainda desfrutando dos sinais de bondade da parte de Deus. Eles respiram de um ar que Deus está fornecendo. Eles bebem da água que Deus está fornecendo. Eles se alimentam daquilo que Deus está fornecendo. Eles usufruem, em certa medida, da justiça no mundo. Eles têm roupas para vestir. Eles experimentam de saúde, como todos os crentes, como todos os santos, como toda a igreja. A chuva que cai do céu cai sobre justos e injustos. Existe bondade de Deus nesses dias, mas quando o Senhor Jesus voltar, a paciência de Deus será encerrada. E então, esses que hoje difamam o nome do Senhor, profanam o nome do Senhor, e que perseguem a igreja, e que na sua incredulidade se voltam contra o Senhor, recusando-se se prostrar e se render diante da verdade do Evangelho que lhes é proclamada. Esses experimentarão no seu estado espiritual e eterno um sofrimento que é difícil de descrever. Aqui nós temos, por exemplo, a palavra inferno no capítulo 20. E se o inferno, como lugar de sofrimento, assim como é descrito como lugar de sofrimento em outras passagens do Novo Testamento, onde há choro e ranger de dentes, tamanho sofrimento experimenta aqueles que estão destinados para ele. Você imagina quando a Bíblia diz que o inferno é lançado num lago de fogo. O que é o lago de fogo? É difícil até de descrever. É difícil até de descrever. Essa é a segunda morte. Essa é a segunda morte. É a pena prevista para os incrédulos e idólatras. E nessa pena haverão de experimentar conscientemente sofrimentos eternos, em um nível muito maior do que eles podem imaginar agora, debaixo de tantos sinais da graça de Deus à disposição deles. Enquanto isso, os crentes em Cristo experimentam a vida após a morte. Os incrédulos estão espiritualmente mortos, separados da comunhão com Deus e das suas promessas, e conhecerão a realidade mais terrível dela, quando encerrar contra eles a paciência e as misericórdias daquele que julga retamente. Bem-aventurados e santos, diz o texto, esses serão sacerdotes de Deus e de Cristo. A compreensão da pessoa e função do sacerdote é originada no Antigo Testamento. Eles eram exclusivamente da tribo de Levi, separados para prestarem serviços na presença de Deus e também, agora, como indicado no texto, de Cristo, em consagração e obediência irrestritas, dedicando-se também à promoção da santidade do povo de Deus. Eram eles que administravam sacrifícios. Eram eles os sacerdotes que ensinavam o povo a palavra de Deus e ensinavam também as crianças. É por isso que nos dias de Malaquias, Deus levantou o profeta Malaquias e denunciou os sacerdotes, porque eles sofreram uma decadência espiritual, e por conta da sua decadência espiritual, eles deixaram de ensinar corretamente o povo a palavra de Deus. O resultado disso é que o povo passou a se enfraquecer também na sua fé, na sua obediência. Começaram a se casar com mulheres estrangeiras, estabelecendo casamentos mistos, algo que Deus sempre proibiu.
e também deixando inclusive de entregar as suas contribuições, que era uma prática, e entendo que ainda é uma prática de consagração a Deus. Eles estavam deixando de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Eles estavam se entregando à idolatria, à promiscuidade, a casamentos mistos, e deixando de oferecer a Deus, deixando de praticar na presença de Deus a sua devoção, a sua gratidão e a sua fidelidade pela entrega de dízimos e ofertas. Porque os sacerdotes estavam se corrompendo, e na corrupção dos sacerdotes, eles não estavam pregando corretamente a palavra de Deus. A decadência deles passou a ser vista também na história do povo de Israel naqueles dias. Então Deus levantou o profeta Malaquias para advertir os sacerdotes e para advertir também o povo. Mas os sacerdotes, eles tinham sido levantados exclusivamente para prestarem serviço a Deus em consagração e obediência irrestritas. Portanto, a primeira descrição, bem-aventurado e santo, é reafirmada pela última, sacerdotes, pois os que já se encontram na glória celestial reinam com Cristo, participando da sua justiça. Essa é a análise do nosso texto de hoje, e na próxima semana nós daremos sequência, vendo agora a segunda volta de Cristo e o seu julgamento contra Satanás. E por fim, o julgamento, versos 11 a 15, 12 a 15, se não me engano, deixa eu conferir aqui. Depois os versos 11 a 15, isso mesmo, o julgamento final de Deus e do seu Filho contra os incrédulos. E a partir do capítulo 21 ao capítulo 22, nós haveremos de ver descrições do que será a vida eterna na presença de Deus, reservada para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Guarda no nosso coração e fortaleça, Senhor, a nossa vida, fortaleça a nossa fé, a nossa comunhão uns com os outros, até que o Senhor Jesus volte. E se for da Tua vontade, que nós nos encontremos contigo antes do retorno de Cristo. Ah, Senhor, quão maravilhoso será estar na Tua presença, juntamente com os 24 anciãos, juntamente com os mártires, aqueles que já partiram e estão contigo, e unir, ó Deus, as nossas vozes com os Teus santos anjos, em louvor e adoração na Tua presença. Nós não temos nada a perder, Senhor. Já ganhamos tudo o que nós precisávamos. A salvação na pessoa de Jesus Cristo, a quem depositamos a nossa fé e a nossa confiança, custe o que custar, e é por meio dele que nós oramos.